Sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos continuar aí as exposições no livro de Mateus, capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro e também muitas outras curas. Mateus, capítulo 8, lá no versículo 14. Graças a Deus. No último culto, irmãos, nós somos impactados com a cura do servo do centurião, não foi isso? E por que nós fomos impactados? Por causa da forma que tudo aconteceu. O Senhor Jesus, ele se colocou à disposição para ir até a casa do centurião para curar o servo dele que estava doente. Mas o centurião, movido por uma profunda humildade, o que ele disse para Jesus? Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mande uma palavra e o meu servo será curado. Olha que coisa impactante, irmãos. E nessa postura dele, nós vimos ali duas características, dois atributos que devem fluir naturalmente de alguém que verdadeiramente conheceu a Deus, que é a humildade. Ele se mostrou humilde quando ele disse assim, não sou digno que entre na minha casa. E a segunda característica é a fé na palavra. Fé na palavra de Jesus. Quando ele disse assim, mande uma palavra que o meu servo será curado. Então que coisa gloriosa, é isso que o Senhor espera de nós. Amém, irmãos? O Senhor espera que nós venhamos ser humildes, reconhecer que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores, e o Senhor espera que nós tenhamos fé na palavra. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler a cura da sogra de Pedro, e na mensagem de hoje nós vamos continuar vendo o poder de Deus se manifestando através do ministério do Senhor Jesus. Como nós falamos, irmãos, o capítulo 8 de Mateus, ele é a demonstração da divindade de Cristo, por meio dos sinais que ele realizou. Amém? O capítulo 8 é a demonstração da divindade e da misericórdia e do amor de Deus, porque ali ele curou pessoas que aparentemente eram desprezadas pela sociedade. Lembra quando ele tocou no leproso? Não podia tocar no leproso. Tocar no leproso, irmãos, ia contra todos os costumes da época, inclusive contra a lei de Moisés. Mas o Senhor Jesus foi lá e tocou, porque esse é o nosso Deus. Amém? Nós vimos que o Senhor Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele atendeu o pedido do centurião, que era um homem de posição da época, mas também atendeu o clamor de um leproso, que era um homem que ninguém dava nada por ele. Então Jesus não agia com parcialidade, ele agia com imparcialidade. Tratava todo mundo igual. Por quê? Porque ninguém merece, irmãos. Ninguém merece nada. Tudo que Deus faz é pura graça e misericórdia da parte dele. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver três coisas. Nesse sermão, nós vamos ver três coisas. A primeira coisa, o poder de Jesus sobre as doenças. A segunda coisa, a autoridade de Jesus sobre os demônios. E a terceira coisa, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento através dos feitos do Senhor Jesus. Tudo isso será abordado nesse sermão. Amém? Vamos fazer a leitura? Mateus, no capítulo 8. Versículo 14, a cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada, com muita febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Coloque a mão sobre a palavra, vamos orar.
Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra e nós queremos compreender a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos humildemente que o Senhor abra nosso entendimento, nos ajuda, Jesus, nos ajuda a compreender a Tua palavra, porque a Tua palavra é o que nos alimenta, a Tua palavra é o que nos sustenta. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, ela é a luz que ilumina os nossos olhos e que nos faz trilhar os caminhos do Senhor. Então, abre o nosso entendimento e nos ajuda a compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Amém? Vamos fazer a leitura dos 2 primeiros versículos? Irmãos, olhem para mim antes um instantinho. Sempre que você for ler as Escrituras, seja na igreja ou seja na sua casa, ore. Sempre ore. Ore para que o Senhor abra o teu entendimento. Ore para que o Senhor te ajude a compreender a palavra de Deus. Nunca deixe de orar. Pegou a Bíblia para ler, pegue e faz a sua oração para que o Senhor te ajude a compreender o que ali está escrito e para que o que você lê venha pulsar ao seu coração. Glória a Deus. Os 2 primeiros versículos. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Olha para mim aqui um instantinho, por gentileza. Aqui nós vemos mais uma vez como na cura do leproso, nós vemos aqui a postura de misericórdia de Jesus, a compaixão do Senhor Jesus. Esse episódio, ele é narrado pelos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Só que tem uma pequena diferençazinha, mas que culmina na mesma coisa. No livro de Marcos, diz que ele tomou ela pela mão, tocou na mão dela. No livro de Mateus, que é o que nós estamos lendo, diz que ele também tomou ela pela mão, né? Tocou na mão dela. Só que no livro de Lucas, vai dizer que ele se reclinou sobre ela. Que coisa extraordinária, né? Isso aqui mostra, irmãos, que o Senhor Jesus, ele não era um ser frio e distante. Não, ele era amoroso, compassivo. Ele tocava nas pessoas, ele tocou no leproso. Ele não tinha coisinha, não. Ele tocava em todo mundo, irmãos. Glória a Deus. E esse toque de Jesus demonstrava amor e poder, porque todos aqueles que foram tocados por Jesus tiveram as suas vidas transformadas. Quando nós lemos aqui os evangelhos, todos aqueles que Jesus tocava eram curados, eram transformados. Aconteceu comigo e com você. Você um dia não foi tocado por Jesus? Foi ou não foi? Jesus não tocou você? De repente, né, claro, não fisicamente como nós vemos aqui, mas o Senhor tocou você, o Senhor um dia tocou a sua alma, transformou você em uma nova criatura. É só você lembrar quem você era. Quem você era. Mas um toque de Jesus transformou você em uma nova pessoa. Glória a Deus, irmãos. Então Jesus, ele não era um ser frio e distante, não. Ele era um Deus presente. Amém, irmãos? Compassivo, que tocava, que ia até as pessoas, que abraçava. E após o toque de Jesus, o que aconteceu? A febre foi embora. Não é o que diz? Tendo chegado na casa de Pedro, viu a sua sogra acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, se você for ler uns versículos anteriores, principalmente no livro de Lucas, ele tinha acabado de realizar 2 coisas extraordinárias. Ele tinha acabado de expulsar um demônio e ele tinha acabado de curar um paralítico. Irmãos, se a gente for ver assim aos olhos humanos, a febre da sogra de Pedro não era nada perto dos milagres o quê? Anteriores. Era uma febre. Hoje você está com uma febre, você vai lá e toma um dipirona, o que acontece? A febre vai embora. Às vezes volta, né? Tem alguma coisa no organismo e a febre volta. Mas
O que é, irmãos, essa febre diante de um paralítico? O que é essa febre diante de uma pessoa horrivelmente endemoniada? O que é essa febre diante de um leproso? Coisas que aos olhos humanos era impossível de resolver. Mas aqui, irmãos, esse milagre, sabe o que ele mostra para a gente? Que para Jesus não existe nada tão impossível que ele não possa resolver, e também não existe nada tão pequeno que ele não possa se importar. Olha como Jesus é. Não existe. Não existe algo impossível que Deus não possa fazer, irmãos. O nosso Deus, ele é o Deus dos impossíveis. Então, ele operou milagres impossíveis, que era fazer paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, mas ele também foi lá e curou uma febre, porque esse é Jesus. Não existe nada impossível que ele não possa fazer, e não existe nada tão pequeno que ele não possa se importar. Agora, a manifestação do poder de Deus aqui, ela foi tão maravilhosa, irmãos, que essa mulher aqui, a sogra de Pedro, ela ficou instantaneamente 100% o quê? Curada. Ela não ficou enfraquecida. Sabe quando você sai de uma gripe forte, de uma febre forte? Como que você sai dela? Você sai um pouco enfraquecido, não é assim? A pessoa fica abatida, a pessoa fica meio mole, não tem ânimo para fazer muita coisa. Não. Mas aqui, o que Jesus fez foi completo. E a prova disso é que quando a febre foi embora, o que ela fez? Levantou e passou a servi-lo. Ela não ficou assim, essa febre me deixou tão para baixo, não. Jesus pegou ela pela mão, a febre foi embora, ela levantou e foi servir Jesus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? O Senhor Jesus, ele não trabalha em parcelas. Ele não falou assim, pessoal, eu vou orar nessa mulher e semana que vem ela vai voltar aqui curada. Já ouviu alguém fazer isso já? Eu já. Eu já fiz isso. Às vezes, nos falsos cultos de cura, a gente orava, aí não acontecia nada. Aí falava assim, semana que vem você vai voltar aqui curado. Jesus não agia assim, não. Jesus não orou e disse, semana que vem. Não, o milagre foi imediato, instantâneo, como em todos os milagres que ele operou. Glória a Deus, irmãos. O nosso Deus é assim. O nosso Deus, ele não faz nada pela metade. Não. Ele cura. E quando ele cura, a doença não volta mais. A não ser que ele permita por algum propósito, por alguma razão. Amém? E nós não podemos deixar de falar sobre a resposta dela a essa dádiva. Depois que ela foi curada, irmãos, ela não foi simplesmente viver a vida dela. Não. Recebeu a bênção, recebeu a dádiva e, movida por gratidão, o que ela fez? Foi servir Jesus. Foi servir Jesus. Quantas pessoas que recebem dádivas de Deus, bênçãos de Deus, mas depois de serem agraciadas agem com ingratidão. É ou não é verdade? Nem agradecem a Deus. Você sabe o que isso me faz lembrar? Do rico insensato. Nós pregamos há um tempo atrás a parábola do rico insensato. Se vocês vão lembrar que o campo dele produziu com abundância, e aí ele não tinha onde guardar, ele falou, vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores. Aquele rico, irmãos, ele foi alvo da graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é a graça que alcança todos, crentes e incrédulos. Por exemplo, o ar que você respira é graça comum. O sol que vem sobre crentes e descrentes é graça comum. Então o Senhor fez com que brotasse, com que o campo dele produzisse com abundância, graça comum. Mas a palavra não relata ele agradecendo a Deus. Pelo contrário,
A primeira reação dele foi destruir os celeiros, construir celeiros maiores para guardar para ele cada vez mais. Mas, irmãos, quando uma pessoa ela é grata a Deus, quando ela recebe uma dádiva de Deus, imediatamente, se ela tem um coração grato, se ela reconhece que aquilo que aconteceu veio da parte de Deus, imediatamente, por gratidão, ela vai querer servir a Deus. Amém, irmãos? E servir a Deus vai muito além de servir uma instituição religiosa. Servir a Deus é servir pessoas. Quando você ajuda alguém que não pode fazer nada por você, você está servindo a Deus. Sabia disso? Jesus disse isso. Jesus disse assim: tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber. Então, quando você dá de comer para alguém, quando você dá uma roupa de frio para alguém que está precisando, quando você faz algo por alguém, uma pessoa que não tem como retribuir você, você está servindo a Deus. Amém, irmãos? Então, o nosso coração tem que ser um coração generoso, um coração grato. Amém? Você sabe, um exemplo disso foi os 10 leprosos. Vocês lembram dos 10 leprosos que foram curados? A palavra de Deus diz que 10 leprosos foram curados. Depois que os 10 foram curados, quantos voltaram para agradecer? Só um. Jesus curou 10, mas só um voltou para agradecer. É assim. Por que ele voltou para agradecer? Porque ele viu a situação que ele estava vivendo, irmãos. Leproso. O leproso, ele era alguém excluído da sociedade. Tinha que viver em desertos, dependendo de esmolas. Não podia chegar perto de ninguém. Jesus deu uma nova vida para aqueles homens. Jesus deu para eles a dádiva de voltar a viver com a família, de voltar a viver na sociedade. Mas só um voltou para agradecer. Enfim, nós não podemos ter um coração ingrato. Amém, irmãos? Se o Senhor tem agraciado você, se o Senhor tem sido bom com você, então que você possa agir com gratidão e servir a Jesus. Glória a Deus. Então nós vimos aqui Jesus curou a sogra de Pedro. Essa, movida por gratidão, serviu Jesus. Vamos ver o que aconteceu depois. Versículo 16. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra, ele expulsou os espíritos e curou alguns que estavam doentes. É isso? Ele curou todos que estavam doentes. Irmãos, a notícia da expulsão do demônio e posteriormente a isso a cura da sogra de Pedro, ela se espalhou. O que a multidão fez, vendo aquilo que aconteceu? Começaram a trazer pessoas lá na casa de Pedro. Trouxeram uma multidão de pessoas com demônio, doente. E Jesus mais uma vez agiu ali com graça, com misericórdia, libertando aqueles que estavam com demônio, curando aqueles que estavam doentes. Irmãos, Jesus curou a todos. Aqui está dizendo que ele curou a todos. Ninguém daqueles que trouxeram para Jesus voltaram para casa doente. Voltaram para casa endemoniados. Não, Jesus curou a todos os que vieram até ele. Agora, isso não significa que Jesus vai curar a todos que vêm. Isso não significa que Jesus vai curar todos aqueles que clamam por curas, irmãos. Não. Até porque existem enfermidades que o Senhor permite, irmãos. Você sabia disso? Existe sim. Existem enfermidades que o Senhor permite. Às vezes, para trazer os seus eleitos para a sua presença. Deus, ele é assim. Deus, ele causa, ele descausa. Não sei se existe essa palavra descausa. Se não existe, eu criei ela agora.
Deus permite. Então, aqui ele curou a todos, mas isso não significa que o Senhor Jesus, ele sempre irá curar a todos, porque não. Não é assim que funciona. Tem pedidos que o Senhor vai atender, tem pedidos que o Senhor não vai atender. Tem coisas que você vai pedir para Deus, ele vai fazer exatamente do jeito que você pediu. Tem coisas que você vai pedir para Deus, ele não vai fazer. Ele é soberano, irmãos. Amém? Ele é soberano. Agora, a cura de todas essas pessoas, se você for ver essa mesma passagem lá em Lucas, vai dizer que trouxeram muitas pessoas com diferentes tipos de doenças. A cura de todas essas pessoas, mais uma vez, mostrou que para Deus nada é impossível. Não existe nenhum tipo de doença que o Senhor ele não possa curar. Amém, irmãos? Essas muitas curas deixaram isso bem claro. E também nos ensina que nós podemos ir até Jesus e pedir. Aquela multidão não foi até Jesus pedir cura? Então pedir é bíblico. Você pode ir até Jesus. Você pode pedir por cura. Você pode pedir as coisas para o Senhor. Mas você nunca pode esquecer de descansar na vontade dEle. Amém, meus irmãos? Peça. Peça. Pedir é bíblico. Peça, clame, isso é bíblico. Mas junto com o seu pedido, deve estar a confiança em Deus. A melhor forma, irmãos, de nós nos achegarmos a Deus para pedir algo, é como aquele leproso pediu. Se o Senhor quiser. Não foi assim que o leproso se aproximou? Ó, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Essa é o exemplo de como nós temos que nos achegar a Jesus. Ó, Pai, eu estou aqui com essa enfermidade e eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então que a tua vontade, Pai, ela seja feita na minha vida. É assim. Glória a Deus. Não é chegar exigindo, o Senhor tem que me curar. Eu sou fiel. Eu sou fiel, o Senhor tem que me curar. Honra a minha fé. Não. Não, irmãos. Não esqueçam que em nós não há méritos. Não há méritos em nós. Nós não merecemos absolutamente nada. Irmãos, se o Senhor fosse dar para você e para mim o que realmente nós merecemos, nós estaríamos perdidos. Porque nós somos pecadores. Glória a Deus, nós somos pecadores. Irmãos, nós erramos tanto. Nós falhamos tanto. Hoje você falhou com Jesus. Hoje você pecou com Jesus. Mas Ele é tão glorioso que diz lá em Salmos que Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Esse é o nosso Deus. Então peça, ore, suplique, mas descanse. Descanse. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se o Senhor não quiser fazer, Ele não vai fazer. Como diz aquela canção, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Amém? É assim. Irmãos, tem coisas que eu peço para Deus já fazem 14 anos e até agora eu não vi acontecer. É verdade. Tem familiares que eu rogo pela conversão deles já tem 14 anos e até agora não se converteram. Mas eu estou rogando, eu estou pedindo. E tem coisas que eu já pedi para Deus e Ele fez. Tem coisas que eu pedi e Ele não fez. Eu vou ficar aborrecido porque Deus não fez? Eu vou ficar bravo com Deus? Eu vou ficar irado com Deus? Não. Ele não fez porque Ele não quis, irmãos. Quem sou eu para reclamar com Deus? Quem sou eu para dizer eu não aceito isso aqui? Não, eu não aceito que seja assim. Não. Você tem filhos. Você não tem filhos? Você dá para os seus filhos, ou você dava, para os seus filhos tudo o que eles pediam para você? Desculpa, mas se você agir assim, a senhora agir errada. Não pode. Imagine, irmão, se eu fosse dar para a Sarinha tudo que ela pede, se eu fosse dar para ela tudo que ela pede, agora cismou que quer um celular. Não vai ganhar um celular. Não vai.
Desculpa a minha expressão, irmãos, não sabe nem se virar no banheiro direito. Sabe do que eu estou falando? Eu vou dar um celular para ela? Não vai ganhar celular. Por quê? Porque eu sou o pai dela, eu sou mais experiente, eu sou mais velho, e eu sei que um celular não é bom para ela. Não vai ganhar celular. Sabe quando que eu vou dar um celular para ela? Quando eu ver que ela tem maturidade para ter um celular. Nem o meu ela usa. Nem o meu ela usa. Olha, de vez em quando, eu boto um desenho bíblico para ela assistir. Geralmente ela assiste na TV. Uns desenhos bíblicos e tal. Às vezes eu deixo, mas logo eu já pego. Isso aqui não é coisa para criança. Então Deus, ele é assim. Deus, ele sabe o que é bom para você. Deus vê o que você não vê, gente. Deus sabe o que você não sabe. A nossa visão só vê até aqui. A visão do Senhor vai muito além. Os planos dele são muito maiores. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Então, pedimos, mas após pedir, nós descansamos. Glória a Deus. O versículo 17, ele diz assim... para que se cumprir... vamos ler o 16, porque o 17 é uma continuação. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a sua palavra ele expulsou os espíritos. Irmãos, deixa eu só falar algo aqui que me vem à mente, senão eu vou esquecer. Essa mesma passagem lá no livro de Lucas vai dizer que Jesus não deixava os demônios falarem. Depois você olha lá, Lucas capítulo 4, se eu não me engano. Depois eu mostro para vocês. Mas lá diz que Jesus não deixava os demônios falarem. Não deixava. Você vê aí hoje pessoas que deixam os demônios falar? Eu já vi. Eu já vi até dar um microfone pro demônio. Fala aí, qual é o seu nome? O que você está fazendo? De onde você veio? É uma entrevista aquilo ali. Quem é o maior? De onde você veio? Para onde você vai? Irmãos, a Bíblia condena isso. A Bíblia condena consultar espíritos. Ora, isso não é uma consulta a um espírito? Claro que nem sempre o que tem ali são demônios. Mas digamos que fosse. A palavra de Deus condena isso, irmãos. Isso é consultar espíritos. A Bíblia diz que Jesus não deixava os demônios falarem. Irmãos, a única vez na Bíblia que Jesus deixou um demônio falar foi quando ele expulsou aquela legião do Gadareno. Vocês lembram? Jesus perguntou o nome e ele disse legião porque somos muitos. Só isso. Aí o demônio pediu, nos mande para os porcos. E Jesus mandou para os porcos. Então, esse pessoal que fica aí, essa bagunça de ficar entrevistando demônio, eles usam essa passagem para dizer que pode sim. Mas, irmãos, tem todo um contexto por trás disso. Primeiro, ali Jesus provou que nem os demônios agem sem a ordem dele. Eles só foram para os porcos porque Jesus permitiu eles irem para os porcos. Ali Jesus mostrou que ele tinha autoridade até mesmo sobre legião de demônios. Tudo aquilo foi proposital, irmãos, tanto que não se repetiu. Então, Jesus expulsava os demônios e não deixava eles falarem. Então, cuidado com essas coisas, amém? Então ele fazia tudo isso, versículo 17, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Olha para mim um instantinho. Então, Mateus, ele encerra esse acontecimento mostrando que os feitos do Senhor Jesus não eram aleatórios. Jesus não agia aleatoriamente. Não. Tudo o que Jesus fazia tinha um propósito. Essas curas eram um cumprimento das profecias. Essa profecia que está escrito aqui, ela está lá em Isaías 53. Se você quiser anotar, depois lê na sua casa. Lá em Isaías 53, versículo 4, diz que ele certamente levou sobre si as nossas dores e enfermidades.
Então, olhe para mim um instantinho. As multidões que Jesus curou, Jesus não curou porque elas mereciam. Jesus não curou porque disse assim, ó, não, esse aqui ele é bonzinho, então esse aqui merece, eu vou curar ele. Jesus não age assim, irmãos. O Senhor já fez coisas boas na sua vida? Já fez ou não fez? Essas coisas boas que o Senhor fez, não foi porque você foi boazinha. Não foi porque você foi comportadinha. Sabe aquilo que a gente fala para os nossos filhos? Eu não falo isso para a Sara, mas a minha mãe falava para mim. Ó, se você se comportar, então o Papai Noel vai te dar um presente. Se você falar de Papai Noel para a Sara, ela vai falar na sua cara que Papai Noel nem existe. Então Jesus não é assim, ele não abençoa você porque você é bonzinho ou porque você se comportou. Não, irmãos. O que Jesus faz na nossa vida é graça, é favor e merecido, é porque Ele é bom. Jesus não faz porque eu fui bom ou fiz por merecer. Jesus faz porque Ele é bom. Tudo que Jesus fez tinha um propósito, o cumprimento das Escrituras. Amém, irmãos? O Senhor, Ele age de acordo com a sua soberania, com a sua graça. E felizes são aqueles que são alcançados por essa graça. Glória a Deus, meus irmãos. Que coisa extraordinária, né? Como Jesus, Ele era maravilhoso. E é até os dias de hoje. Porque Ele age com bondade. Ele nos dá infinitamente mais do que merecemos, do que pedimos. Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. Essa passagem, ela nos mostra que nós podemos confiar plenamente no Senhor, porque Ele tem sim poder para curar, Ele tem sim poder para libertar. Às vezes você tem lá um parente, um familiar seu, que está horrivelmente endemoniado. E não se engane, quando fala de demoniado, não é aquelas coisas que você vê na TV, e demônios, e grita, sabe aquelas coisas? Não, irmãos. Não, esquece aquilo. Mas tem pessoas que estão horrivelmente endemoniadas, com a sua mente totalmente possessas, com maus pensamentos, o coração transbordando de ódio, mas Jesus tem poder para libertar essas pessoas. Amém? Jesus tem poder para curar alguém que está em fase terminal, num leito de hospital. Jesus tem poder para fazer aquilo. Jesus tem poder, irmãos. Só que Jesus não age de acordo com o seu poder, ele age de acordo com a sua graça e a sua misericórdia. Por isso que nós oramos, pedimos e descansamos. Glória a Deus. E que nós possamos seguir o exemplo da sogra de Pedro. Que possamos ser como ela, que movida por gratidão, após receber uma graça divina, o que ela fez? Serviu Jesus. Vamos servir Jesus, irmãos. Vamos servir Jesus. Todos nós um dia fomos curados. Não, pastor, mas eu não tinha nenhuma enfermidade quando eu conheci Jesus. Você foi curada de uma doença chamada pecado. Você foi curada. Eu fui curado. Nós estávamos mortos. Lá em Efésios capítulo 2 diz que todos estavam mortos e Ele nos deu vida. Que coisa extraordinária, irmãos. Assim como o Senhor agiu com graça, com amor, com misericórdia, que nós possamos também agir com graça, com amor e misericórdia com as pessoas, irmãos. Glória a Deus. Eu quero convidar vocês para orar. Orar agradecendo ao Senhor por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Amém? E pedindo ao Senhor, aliás, falar ao Senhor, nos colocar à disposição do Senhor para servir. Ele não te abençoou? Ele não te salvou? Então agora sirva a Ele. Não por obrigação. O Senhor não tem prazer em pessoas que fazem as coisas por obrigação. O Senhor tem prazer naqueles que fazem por amor e por generosidade. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza, vamos fazer
a nossa oração.